Fala, nação rubro-negra. Assista comigo todas as entrevistas dos jogadores do Mengão após a vitória sobre o Chelsea. Créditos e agradecimentos à Flamengo TV, à Cazé TV e à Litoral News, link na descrição. Vamos começar com o nosso cria da base. Wallace Ian se emociona e chora durante a entrevista. Vamos ao vídeo. Wallace Ian! Wallace Ian! Ih, cara, então meu troco. As coisas que eu passei, né? Eu acho que isso reflete tudo que eu venho trabalhando desde o começo do ano. Eu espero dar muita alegria para a nação e, se Deus quiser, a gente conquistar esse título. O que você pensou na hora do gol? Sabe nem comemorar, né? Passou o filme de tudo que eu passei desde quando eu comecei. Eu acho que não sei expressar o que eu estou sentindo agora, mas estou muito feliz e glorificar o nome do Senhor, que Ele me proporcionou estar aqui hoje e poder balançar a rede. Seus familiares estão orgulhosos e nós também. Esse foi o primeiro de muitos gols na sua carreira. Parabéns! Obrigado pelo carinho também. Eu acho que isso me ajuda bastante, né? Pra continuar tentando. Mesmo errando, eu sei que eu posso entregar pro Flamengo. Então vou continuar nessa pegada que, se Deus quiser, eu vou ser muito feliz aqui com essa camisa. Parabéns, molecão. Ó, pra fechar, tu jogava com o Chelsea no videogame contra ou com o Chelsea? Com o Chelsea. Com o Chelsea? E agora fazendo gol no Chelsea. Fazendo gol no Chelsea. Que beleza, mano. Parabéns, irmão. Sensacional nosso cria Wallace Ian. Vamos ver agora o que falou Jorginho sobre a vitória do Mengão sobre o Chelsea. A gente sabia que seria um grande jogo, que seria um jogo difícil, mas a gente sabia que podia confiar no nosso trabalho, na nossa equipe, porque vem trabalhando muito bem e a gente tem que continuar confiante e seguir na direção que a gente vem trabalhando. O Flamengo saiu atrás no placar, mas em nenhum momento perdeu o controle do jogo. Quais foram as instruções do técnico Felipe Luiz no intervalo? Seguir da maneira que a gente estava jogando, porque a gente confia no que a gente faz, a gente acredita no que a gente faz e estava dando certo no primeiro tempo. Foi um episódio, esses grandes jogos são muitas vezes determinados nesses momentos e a gente sabia que tinha que continuar indo da maneira que a gente fez no primeiro tempo e acreditar que a gente ia conseguir virar, e foi o que aconteceu. O que os jogadores conversaram com Wesley? Para levantar a cabeça e ir para a próxima, não dá para ficar lamentando o que aconteceu, a gente confia nele, ele sabe disso e ele é um grande jogador, então levanta a cabeça, vai para a próxima e faz o que a gente vem fazendo, porque é jogar bola, então simples, a gente confia em todos os jogadores, confia um no outro e a gente está aqui para ajudar e apoiar um ao outro, então é isso. Ninguém melhor que o próprio Wesley para falar sobre isso. Como sempre falei, quando todos vocês, jornalistas, o pessoal da torcida falaram, é o melhor lateral do mundo, é o melhor lateral direito do Brasil, eu não sei o quê. Como eu sempre falo na minha entrevista, vai ter dia que a gente vai errar. E hoje, infelizmente, não queria, nunca quero errar, sempre quero ajudar o Flamengo. Infelizmente, aconteceu uma infelicidade ali. Eu pensei em duas coisas ao mesmo tempo, pensei em dominar, pensei em rifar a bola. O Neto foi feliz fazendo um gol também. Só que uma coisa que o Danilo me falou é diferente, aí que a gente vê quem separa os homens do menino, né? Porque o jogador grande é para essas horas, então botei minha cabeça no lugar, concentrei, já estava concentrado, mas tive que me concentrar tudo de novo para não prejudicar mais ainda o Flamengo e acho que foi isso. Meus companheiros me apoiaram, todos falaram vamos, porque eles sabem o potencial que eu tenho para poder ajudar e depois disso foi o resultado que teve, não tive participações em gol. Só que a maioria dos duelos lá atrás eu ganhei quase todos, então acho que foi isso. Acho que minha virtude de reviravolta, acho que todos vocês já conhecem. Infelicidade acontece com todos os jogadores, nunca passava pela minha cabeça que ia acontecer comigo logo hoje. Só que eu sempre falei nas minhas entrevistas que no momento bom, tudo está acontecendo, tudo dando certo, uma hora ia dar errado. Só que o Danilo me falou ali na hora do jogo e falou depois, cara, impressionante. A tua reviravolta, a tua mudança de chave muito rápido, isso que separa os jogadores grandes. Então, acho que na hora que aconteceu o lance, eu só me concentrei mais ainda. Falei, não posso prejudicar mais o time. Infelizmente já prejudiquei, então vou correr atrás do prejuízo. Não tive participação em nenhuma jogada de gol, só que fui efetivo lá atrás, isso eu tenho certeza, que ajudei meus companheiros para a gente ter essa vitória e agora o Chelsea conhece quem é o Flamengo. Como você viu a vitória e o desempenho dos outros brasileiros na competição? E a gente vê o jogo e de uma forma não motiva. Fala, caramba, a gente consegue também. Então,
dar parabéns para todas as equipes brasileiras que estão mostrando um futebol que ninguém imaginava. Tem muita gente dando desculpa, porque tá calor para eles, tá calor para nós também. O campo tá seco por dois lados, então não tem desculpa. Chegar lá, mostrar o que o professor pediu, e hoje a gente mostrou, e eles também mostraram, e é isso, futebol brasileiro tem que ser mais valorizado. Então a gente fica muito, os europeus. No Brasil também tem time bom pra caramba, então ele tá sendo essa demonstração aí no Mundial. Com a palavra Bruno Henrique, autor de um dos gols do jogo. O que você tem para ser tão decisivo e da onde você tira tanta motivação? Vim do banco, dar alegria ao torcedor rubro-negro que sempre esteve comigo. É um prazer e muito gratificante, cara. Só tenho a agradecer à nação por tudo que eles têm feito por mim, pela minha família. E dedico essa vitória para eles, né? Onde, às vezes, a gente que está com a idade um pouquinho mais avançada, né? Um pouquinho mais. A gente consegue ainda tirar de dentro, cara. É de dentro que vem a fôlego, a energia, para poder representar essa camisa. Então, fico muito feliz de estar mais uma vez dando o meu melhor para essa nação toda. Você sabe que a gente tem uma pessoa muito especial, né, com o Felipe. Ele é um cara que motiva bastante, e mesmo quando joga e quando não jogam, tem um carinho muito grande por ele. E ele sempre falou para mim, cara, você é muito importante pro clube, pro nosso time, pela identidade que você tem, torcedor, com o time. Você é um cara que sempre tá sorrindo, e isso me deixa cada vez mais à vontade de entrar dentro de campo e dar o meu melhor pelo Flamengo. E ele consegue tirar essa vontade minha de estar sempre aqui trabalhando, ajudando, mesmo quando entro de titular, mesmo quando saio do banco. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Ele, o clube, a torcida, todo mundo que sempre me apoiou, sempre esteve comigo nesses momentos de felicidade. Agora vamos ver o que falou Danilo, autor de um dos gols da partida. É uma vitória importante, né? Extremamente importante, que dá moral, que principalmente mostra muita coisa para fora, né? Eu acho que dentro a gente tinha muita convicção sobre o que a gente podia fazer na partida, sobre aquilo que a gente pode fazer não só nessa competição como na temporada, né? E quanto ao Wesley, é um garoto com muita qualidade, com potencial enorme, e que é necessário, quando um companheiro comete um erro, não só ele, mas qualquer um outro, a gente abraçar e seguir jogando da mesma maneira que a gente seguiu. Creio que isso foi chave para a gente conseguir a vitória e sair com um resultado importante. Como você acha que vai ser a repercussão na Europa? Espero que seja uma repercussão do tamanho que ela merece, dando moral e méritos para o futebol brasileiro e para o trabalho que o Flamengo vem desenvolvendo. Como eu falei ontem em algumas entrevistas, era muito bacana poder representar não só a nação rubro-negra, mas também o Brasil nessa competição e nesse tipo de jogo. E creio que a gente deu um recado importante para o mundo do futebol. Obviamente é só um jogo, né? A jornada ainda é longa, são só 3 pontos, mas que dá muita moral e que dá um recado importante para o futebol mundial, creio. Qual a importância do seu gol e do Bruno Henrique? No momento do gol do Bruno, primeiro que estava todo mundo muito longe, deu uma descansada, mas eu peguei a bola e fiquei esperando ali porque eu acho necessário, ao contrário de toda a empolgação que o gol merecia, um pouco de lucidez, porque era um momento do jogo muito importante, onde certamente a equipe adversária poderia, como aconteceu, se abater um pouco pelo gol de empate, e que seria uma brecha importante na partida para a gente poder virar o jogo, e assim foi feito. E no meu gol, certamente foi uma emoção muito especial. Eu vim para o Flamengo justamente para viver esse tipo de emoção. Como eu falei anteriormente também, creio que muitas vezes a gente se pressiona muito durante a carreira, né, para entregar resultado, para entregar performance. E eu estou seguro que são meus últimos anos como atleta profissional, então eu estou tentando desfrutar ao máximo. E quando eu parei ali na frente da torcida foi justamente para gravar aquele momento ali na minha memória, né, na minha cabeça, porque é um momento que vai ficar certamente marcado para muito tempo na minha história. Que sentimento você tem a respeito do momento que está vivendo no Flamengo? E qual a importância dessa vitória? O meu telefone bloqueou, né? Não conseguia mexer no telefone, tanta mensagem. Faço ideia como tá lá em Bicas, lá. Um abraço para todo mundo. Minha mãe até falou que hoje ela correu a maratona lá no Rio de Janeiro que teve, né? 10 quilômetros lá no Aterro.
E ela falou, vou ter que correr de novo 10 km cada jogo para te dar sorte. A minha cunhada prometeu que se eu fizesse um gol, faria uma tatuagem, então vai ter que se rabiscar também. Enfim, estou vivendo um momento muito bacana aqui no Flamengo. Quando jogo, quando não jogo, é sempre muito emocionante. Certamente é uma vitória que dá muita moral, como eu falei, é uma vitória que demonstra aquilo que a gente vem fazendo de trabalho, de preparação, mas que não é uma vitória, eu penso, surpreendente. Como eu falei ontem, a gente tinha ferramentas e jogadores importantes que poderiam, sem dúvida nenhuma, ter a performance que a gente teve e vencer a partida com controle, com tranquilidade, com sabedoria dentro de campo. Vamos ouvir o Wallace Ian novamente. Inexplicável, né? A sensação que eu tô sentindo pelo gol que eu fiz hoje. A ficha não caiu ainda, né? Porque eu jogava com adversário no videogame. Mas feliz, né? Continuar trabalhando para dar bastante alegria para a nação. Ficou surpreso com o resultado diante do Chelsea? Não, é fruto de muito trabalho, né? Todas as coisas que acontecem no jogo são fruto do treino, do dia a dia, que eu venho me dedicando bastante, me cuidando, para quando tiver a oportunidade de jogar bem, dar uma alegria diferente para a nação. Como estava o sentimento do grupo no vestiário depois do jogo? Sentimento de muita felicidade, né? Porque foi um grande jogo, uma grande vitória da nossa equipe. A gente trabalhou bastante para conquistar essa vitória, para dar uma tranquilidade para a gente no próximo jogo. Mas claro que a gente vai entrar com a mesma pegada, a mesma garra de ganhar, porque esse daqui é Flamengo. Todo jogo é um sentimento de vitória que a gente tem que ter, de jogar bem, entregar o que a torcida pede e o que o Flamengo pede. Então a gente está capacitado e fazer o mesmo trabalho em todos os jogos. E alguns jogos a gente tem que analisar para evoluir cada vez mais. O que você vai fazer com a camisa desse jogo? Vou fazer um quadro, né? Deixar lá em casa, mas vou mandar de presente para minha mãe. E a responsabilidade de disputar a Copa do Mundo de clubes tão novo? Eu acho que meus companheiros que eu tenho idade de sub-20 ainda, eu vi alguns me mandando mensagem. Sei que eles estão muito felizes por mim. Eu acho que a maioria queria estar aqui, mas Deus me proporcionou e me capacitou de estar aqui e eu estou muito feliz. A vitória dos outros brasileiros botou algum tipo de pressão em cima de vocês? Não, a gente ignorou, né? Porque a gente sabe o trabalho que a gente tem que fazer, é entregar um bom resultado, um bom jogo, que é isso que o Flamengo pede. Mas a gente estava preocupado com a nossa equipe, não com a equipe adversária ou outra equipe de fora. Você acha possível conquistar o título desse Mundial? Desde quando a gente chegou aqui, a gente sabe que é possível, porque nenhum time é um monstro, então a gente tem capacidade de chegar e, se Deus quiser, a gente vai bater nessa final e conquistar esse título. O que o técnico Felipe Luiz falou pra você antes de entrar em campo? Me desejou um bom jogo, falou pra mim entrar tranquilo, é um cara que me ajuda bastante, comissão também me passa total confiança, então sempre entra ali pra fazer o melhor dentro de campo. Vamos ouvir agora o Eric Pulgar. Eric, qual a importância dessa vitória? La verdad que fue un lindo partido. Creo que más allá del resultado, lo que se produjo en el campo, perdón, creo que fue un lindo espectáculo, ¿no? Sobre todo para nuestra hinchada, que también hubo harta gente nuestra y nosotros sabemos que no es fácil para que ellos vengan acá, así que contento por el grupo y contento por nuestro hincha. O calor de fato atrapalha? Como dije antes de venir, creo que nosotros estamos acostumbrados a jugar cada 2 días o 3 días allá en Brasil, entonces el tema físico es un poquito a favor para nosotros, pero el calor que hubo hoy para los dos por igual, así que nada. Y lo otro, sí, obviamente en donde vamos está lleno y juegan a nuestro favor. Agora vamos ver quais são as desculpas dadas pelo técnico do Chelsea, Enzo Maresca, para essa derrota. Enzo, o que você achou dessa partida? Perdemos um jogo depois de bastante tempo. A gente já esperava com certeza uma partida difícil, porque eles são um time muito bom. Pela primeira vez, tentamos algo diferente pensando no futuro, na próxima temporada. E em parte do jogo, fomos até bem, mas no geral, acho que eles mereceram vencer. Tentamos um novo sistema pela primeira vez na temporada. A gente só testou nos últimos 2 dias antes desse jogo. Foi mais uma opção pensando na próxima temporada, só para termos mais uma alternativa e para preparar os jogos que temos pela frente de uma forma diferente. Quais foram as diferenças entre o primeiro e o segundo tempo?
Eu acho que no segundo tempo, para ser sincero, começamos muito bem. Provavelmente começamos o segundo tempo até melhor do que o primeiro. Mas aí sofremos o gol, logo em seguida tomamos o segundo e depois veio o cartão vermelho. E aí o jogo ficou bem mais complicado. Caicedo, foi uma derrota difícil. O que você achou? Sim, foi difícil de aceitar. Mas agora estamos focados no próximo jogo, com certeza. Precisamos aprender com essa partida, mas foi complicado. Eu acho que o time jogou bem, mas sabe, você precisa estar focado os 90 minutos nesses jogos, porque, em um segundo, você pode perder a partida. E foi exatamente isso que aconteceu. Quais foram as diferenças entre o primeiro e o segundo tempo? Bem, eu não sei. Talvez no segundo tempo eles tenham jogado melhor. Eles pressionaram melhor, sabe? A gente até conseguiu encontrar espaços, mas o campo não estava muito bom. Estava muito quente. E sim, com certeza foi complicado no final. Mas agora, o importante é focar no próximo jogo. Jorginho, o que você tem a dizer sobre esse jogo? Jogamos um bom futebol. Estávamos muito bem em campo e quando tivemos de cadenciar, cadenciamos. Quando tínhamos que pressionar, sabíamos como pressionar, então os colocamos em apuros. Trabalhamos muito em como poderíamos prejudicá-los. Acreditamos no que fazemos, confiamos uns nos outros e seguimos nos esforçando juntos. E sabemos que os detalhes desses grandes jogos fazem a diferença. E isso aconteceu em um único episódio. Mas, de modo geral, fomos muito bem no primeiro tempo. Por isso, estávamos muito confiantes e continuamos pressionando. Dissemos, vamos continuar nos esforçando e fazer o que fizemos no primeiro tempo, porque funcionou e precisamos nos esforçar ainda mais agora. E confiamos em nós, porque estávamos jogando um bom futebol e sabíamos que precisávamos continuar pressionando do jeito que estávamos fazendo. Encontramos aqueles pequenos espaços onde podíamos machucar eles e, bom, é isso. Com a palavra, o técnico Felipe Luiz. Bom, estou muito feliz pelo jogo. A gente acreditou desde o começo que tinha chances contra eles. Mas eu estou realmente orgulhoso porque mesmo depois do erro do Wesley, o time não parou de jogar. Continuamos jogando, continuamos com o nosso estilo, do jeito que sempre jogamos e meu coração está acelerado agora por causa disso. Gostaria de perguntar sobre dois jogadores, Bruno Henrique e Danilo. Sim, o Bruno é especial, joga demais. Ele é um dos jogadores com mais títulos na história do clube. Não importa se joga 1, 5 ou 90 minutos, ele sempre dá o seu melhor. Estou muito feliz por ele. E Danilo é enorme. Devemos desfrutar. Quero saber o motivo das suas escolhas e a importância de ter um bom banco de reservas? Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre é certo, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. O que te convenceu para botar o Bruno Henrique em campo? Bom, primeiro o Bruno é um jogador que um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele venha sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite.
né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada. E eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí, a partir daí, a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Você acredita que o Flamengo e os clubes brasileiros podem fazer frente aos europeus? Bom, eu acredito que, como eu falei na entrevista para o teu companheiro em inglês aqui, existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E o maior exemplo, hoje a gente ganhou do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente e quase perdemos para o Táchira, ou quase empatamos com o Táchira em casa. Não foi. O futebol é assim, nunca é fácil jogar, sempre existem competições, todo mundo entra para ganhar, e isso é o que faz esse jogo ser tão lindo. O bom desempenho dos clubes brasileiros pode beneficiar nosso futebol? Sim, eu acredito que sim, mas no Brasil nós temos muito tempo, né? Sempre todo mundo fala, tal clube ficaria em que lugar em tal liga. Sempre nos estamos comparando. O Palmeiras ganhou do Porto, o Flamengo tem que ganhar também. Ou empatou, jogaram bem, nós temos que jogar também. Se o Palmeiras ganhou na altitude, o Flamengo tem que ganhar também. Então, nós sempre estamos comparando com os outros. E isso, para mim, é um grande erro, porque o europeu não faz isso. O europeu, eles pensam neles, eles montam os times dele, pensam em ganhar os campeonatos deles e ponto, né? E aí não ficam perdendo tempo com coisas onde não nos levam a nada. Agora, que o Brasil fazer um grande mundial, isso aí é importante para a gente, claro. Estamos passando por um momento, uma transição muito grande. Contratamos um treinador para a seleção que vem para mudar, que é excelente e que já deu uma mudança grande no que é o ambiente do futebol brasileiro, e nós precisamos evoluir, claro que precisamos evoluir. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um copiador, grande parte, de muitos conceitos do que o Maresca faz no campo, porque, para mim, onde está a elite estão os melhores. E aí é onde eu digo que eles vão vir aprender da gente, com certeza também temos coisas que eles não fazem. Como foi ver o Wallace Young entrar em campo e fazer um gol, e o que você falou para ele antes dele entrar? Não, eu e o Wallace nos conhecemos muito bem. Conheço ele do Sub-20, foi meu 9 no título mundial Sub-20. Um jogador que tem uma paixão, tem uma vontade de vencer imensa, absurda, e compete. Ele entra no Mundial, ele entra no Maracanã com 70 mil, ele entra onde colocar ele como se estivesse jogando uma pelada. E esse é o grande diferencial dele. E além disso tem estrela. Então, às vezes não preciso nem falar. Já só sei que colocar ele no campo, ele vai causar um furor que vai deixar a defesa do adversário com dificuldade em marcá-lo. As equipes do Brasil querem mostrar que o futebol brasileiro ainda é do mesmo nível dos melhores do mundo? Eu acredito que todos os clubes brasileiros que estão aqui, nós não estamos pensando em reivindicar o bom futebol para o futebol brasileiro. Estamos aqui porque queremos ganhar. Eu não penso no que os outros brasileiros vão fazer, eu penso no que o Flamengo vai fazer. E com isso, se ajudar ainda mais o futebol brasileiro, melhor. Mas eu não estou pensando agora em vir aqui e fazer bonito para deixar o torcedor do outro clube feliz. Estou aqui pensando simplesmente no Flamengo. E uma das razões pela qual os brasileiros estão indo muito bem é porque, como eu falei, o nível de competitividade que queremos fazer uma boa competição é muito grande. E estamos jogando, notamos perfeitamente os sul-americanos como se fosse uma final cada jogo. E isso faz muita diferença. Qual é a sua percepção em relação à qualidade dos europeus nesse campeonato?
Existe uma competição maravilhosa, única, uma oportunidade única para todos que estão aqui. Se algum, que eu não vejo, né? Se algum clube não quer ganhar, azar é deles, né? Do que eu vi, como começou o jogo, o nível de competitividade que tem o jogo, as faltas, a entrega, os duelos que são disputados, porque isso a gente vê nos duelos, né? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer participar. Agora, que é uma competição diferente, em momentos diferentes, em climas diferentes que podem prejudicá-los, não tenha dúvida que sim. Mas, também jogamos a Libertadores e temos que jogar na altitude do Equador e também queremos ganhar. E somos cobrados se não vencemos. O futebol é assim, é igual para todos e ganha o melhor time e o que mais quer ganhar. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo sensacional do Mengão. Dessa vez, eu trouxe todas as entrevistas do pós-jogo entre Flamengo e Chelsea, o choro emocionado do garoto Wallace Yan, as desculpas do técnico Enzo Maresca e a coletiva de imprensa do Felipe Luiz. Quero fazer um pedido especial a você que chegou até aqui. Se inscreve no canal, curte e compartilha nos grupos de WhatsApp, mas só se você for Mengão de verdade. Você acha que algum clube brasileiro pode levar esse Mundial? Ou pelo menos chegar até a final? Fala aí, quero saber sua opinião. Tiveram rumores de Cristiano Ronaldo e Neymar no Flamengo para esse Mundial. Vocês acham que seria uma boa ou teria estragado o time? Bom, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Um abraço.